Glória a Deus. Vamos receber com alegria nossa querida amiga, missionária Hélia Galdino. Essa amada do Senhor que está carregada de uma unção fresca para nós nessa tarde. Amém? Obrigada, Senhor, pela vida dela. O Senhor trouxe ela guardada por Ti. O Senhor trouxe ela linda e formosa, Pai, para liberar algo novo sobre nós hoje. Em nome de Jesus. Amém? Te amo. Amém? Pode tomar os seus assentos para a glória. Se você estiver em silêncio aí, eu acho que eu esqueci até, tá ali dentro da mala. Meu Deus, a gente entrou, correu. Aleluia. Gente, eu estou me sentindo no congresso eternamente sua. Vocês também? Amém? Ela vai lá para o mês de junho, Júlio. Só que eu estou me sentindo na conferência. Não sei vocês, mas aqui eu sei que Deus vai falar com você aqui nessa tarde. Nós estamos aqui nesse calor humano, nesse calor do céu. Você já imaginou, você já sentou aí? Você está com calor e a Bíblia vai dizer que lá no inferno, lá naquele lugar que a gente não vai, a cama tem lava e é aquecido que ninguém aguenta. Isso aqui é só para a gente não ter nem pensamento em tentar ir para aquele lugar, porque nós somos salvos. Aqui tem uma brisa do céu, a relva do Senhor nessa tarde. Eu louvo a Deus pela vida da apóstola, do apóstolo, aleluia. Que, meu Deus, eu estou tão feliz nesse lugar. Vocês estão felizes nesse lugar? Vocês estão crendo já? Vocês já tomaram posse dessa terra aqui? A minha vontade foi de entrar e tomar posse já. De ver assim, está tudo pago. Porque o céu se responsabiliza. Isso aqui é uma porta para presidente e prudente. Quem crê? Porque eu creio. Aleluia. Você sabe onde é que está o dinheiro do povo? No bolso dos crentes. Deus faz missão no joelho. Aleluia. Nos pés dos que vão. No joelho do que se dobra. E no dinheiro do bolso. E Deus vai fazer enriquecer você nesse tempo. Para abençoar essa obra, porque o altar não toma, aleluia, ele devolve. Louvado seja Deus. Eu fico feliz nessa tarde por estar aqui neste lugar, sentindo, aleluia, a presença de Deus. Eu vou falar hoje pautadamente, para que hoje a gente entre dentro de uma dimensão a qual eu vinha dentro do avião, Deus me dando algo e eu escrevendo, aleluia. E eu quero falar, aleluia, a apóstola levou a Bíblia dela, glória a Deus. Eu ando com duas Bíblias. A última vez que eu estive aqui, eu disse, rapaz, vou levar só uma, é porque é Novo e Velho Testamento. Louvado seja. Eu quero ler 2 versículos da Bíblia Sagrada. Primeiro, nós vamos ler Reis, capítulo de 2 Reis, capítulo 17, apenas o versículo 24. Reis 17 e 24. Diz assim, depois nós vamos entrar no texto de João 4. Diz assim, 2 Reis, capítulo 17, versículo 24. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Capítulo 4, Novo Testamento. Nós lemos aqui o Velho Testamento, mas no Novo Testamento, capítulo 4, verso 5, diz assim, eu amo esse texto, gente. E chegou então em uma cidade de Samaria, chamada Sicar, as terras de herança que Jacó tinha dado ao seu filho José. Eu vou repetir esse versículo. Chegou então a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto às terras de herança que Jacó tinha dado ao seu filho José.
para a gente entender aquilo que os céus vai resgatar para esta terra. Porque eu vinha dentro do avião e o Senhor vinha falando assim comigo. Aleluia. Eu estou buscando adoradores. Eu estou buscando a adoração verdadeira, genuína e sem mistura. Porém, nós estamos vivendo em uma época que existe deuses diferentes na terra que nós estamos. Você sabe que quando entramos no livro de Efésios, entendemos que a nossa luta não é contra a carne, não é contra os nossos irmãos, não é contra o pastor, é contra principado, potestade, príncipe das trevas e hostes. Nós sabemos que é uma luta estarmos aqui. E muitas vezes nós não entendemos o que estamos passando. Quem se sente assim, está passando por algo, mas ainda não identificou o ambiente, quem é que está atuando? Alguém se identifica dessa forma? Então nessa tarde nós vamos falar, porque Deus falava assim comigo, aleluia, identidade resgatada. Olhe para o teu irmão e diga: nós vamos resgatar a nossa identidade, porque a partir de hoje a nossa adoração precisa ser genuína, verdadeira. Você precisa ter assim a visão do céu olhando para você e o Pai dizendo: aleluia, o meu Pai está procurando adoração nesse lugar. Está quente, mas tem adoração. Está pegando fogo, mas meu coração arde. Para quê? Para trazer a essência dele para dentro do ambiente. Tem oposição? Tem mistura? Tem misticismo? Tem. Mas neste lugar nós estamos buscando a adoração, a verdadeira, aquela que move o céu, aquela que quando você está lá dentro do teu quarto, alguém vai olhar e vai dizer: é impossível. Mas quando você abre a tua boca, o tangedor desce, aí a glória de Deus se manifesta. Você muitas vezes não sabe nem a letra do hino, mas começa a adorar. Por quê? Porque ele encontrou alguém com uma vertente de adorador. É por isso que nós estamos aqui, porque o Pai está olhando para o lugar e está dizendo: naquele lugar onde as mulheres estão, tem adoração, aleluia. E eu vou entrar dentro do território espiritual, geográfico, e eu vou banir todos deuses estranhos e altares estranhos que foi levantado. Um resgate à tua identidade. Olhe para o teu irmão e diga: um culto à minha alma nunca mais. Amém? O Espírito Santo, nós vamos falar pelo Espírito, andar pelo Espírito, cantar pelo Espírito, orar pelo Espírito, glorificar pelo Espírito, ver pelo Espírito, andar pelo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu leio esse texto de 2 capítulo 17 e 24, nós vamos entrar aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Está extraindo de um lugar babilônico depois do cativeiro, deuses que foram, aleluia, povoado e entraram dentro de Samaria. Deixa eu te falar uma coisa: antes de restaurar a identidade de uma mulher, Jesus precisou confrontar os deuses que governavam aquela terra. Antes de Deus trazer a adoração para você aqui nessa tarde, verdadeira, genuína, com entendimento, Ele vai restaurar, aleluia, Ele vai confrontar, aleluia, o Deus deste século, aquilo que permeia em seu derredor, porque em seu redor está o leão da tribo de Judá. E eu venho dizer que a adoração verdadeira da igreja será restaurada por aqueles que estão na brecha para viver o extraordinário dele.
você crê porque eu creio. Agora olhe para a tua irmã e diga: antes de Deus restaurar e dar a identidade de uma mulher, Ele precisou confrontar com os deuses que governavam aquela terra. Será que à sua volta tem deuses que têm se levantado e tem, aleluia, diminuído o teu altar e tem invertido as invenções de valores? Porque nós fazemos deuses diferentes. Às vezes você sabe o que é o Deus que vem, aleluia, a nossa roupa, a nossa vaidade constitui um tipo de Deus que a adoração não vem. Eu só vou se tiver uma roupa nova, eu só vou se meu filho estiver bem, se minha casa estiver bem. Deuses estranhos. Mas eu estou aqui para te dizer a você, aleluia, que nessa tarde o teu Deus, o meu Deus, Ele vai abolir todo altar que não é altar para Ele. Ele vai resgatar. Se eu estou aqui com uma sandália, se eu estou com uma roupa, Ele é capaz de multiplicar, de crescer, de fazer, aleluia, no povo do deserto. Mas eu não vou perder o momento de adorar. A minha adoração é para Ele, é por Ele. É por isso que nós estamos aqui. Na tua casa pode ter levantado altares diferentes, mas neste lugar, na casa dele, é o altar dele que vai ser levantado com a verdadeira adoração. E quando nós queremos milagre, precisamos da intimidade e da emergência dele. Escute isso, para vocês entenderem o que Deus quer fazer aqui conosco. A origem da cidade de Samaria, eu vou ler aqui um pouquinho para vocês. A cidade, ela foi fundada por um rei, por nome Orim, o rei do reino do norte de Israel. Em 1 Reis 16 e 24, eu não vou ler para acelerar aqui. Ele comprou um monte chamado Semer, certo? Construiu ali uma cidade chamada Samaria. Ele tornou-se a capital do reino do norte de Israel, Samaria. Cidade estrategicamente forte e elevada. Era o centro político, religioso. E depois disso, Samaria passou-se a ser o coração do reino de Israel. Vocês já pensaram que quando muitas vezes nós estamos vendo, você vê que em Samaria existem vários tipos de adoração, existe deuses. Aquela mulher indagada naquele poço, e o próprio Jesus vai indagar ela, perguntando se ela quer algo aqui. Ela bebe e nunca mais ela tenha sede. Ela diz: olha, não, aqui não é lugar de adoração, é lá no Monte Gerazim. Ela dá uma definição para a verdadeira adoração, sendo que o sentido daquele que estava diante dela ia mudar todo o conteúdo daquele momento. Aleluia. Quando ela se torna a cidade, a capital do norte de Israel, a cidade estrategicamente ela fica forte e elevada. Ela é o centro político e religioso. Depois disso, Samaria passou a ser o coração de todo Israel. Agora deixa eu te dizer uma coisa. O problema espiritual começou antes do capítulo 17 e 24, diz a palavra que Jeroboão primeiro, em 1 Reis 6 e 12, ele criou 2 centros de idolatria. A terra era nas terras, aleluia, de Israel, em Samaria. Antes de entrar nos altares que Jeroboão levantou, Betel e Dan, e colocou lá o bezerro de ouro. Isso fez Israel abandonar a verdadeira adoração. E depois disso veio piores reis, como Acabe, como Jezabel, e eles introduziram agora o culto a Baal. Entenda, a terra era uma terra das terras de Israel, mas ninguém queria saber dos samaritanos. Deixa eu te dizer, no versículo que nós lemos 4 e versículo 5, diz a palavra de Deus que quando Deus fala para Jacó da seguinte forma: Jacó, Deus entra no sonho dele, dá um sonho e diz: Jacó, é tempo, é hora de você retornar à casa do teu pai e resolver essas pendências que você tem lá dentro. A pendência do que você fez, aquilo que era já seu, mas que você não esperou pelo tempo determinado. Você se apressou
apressou, e quem se apressa come cru. Foi o caso de Jacó. O que é que acontece com Jacó? Jacó, ele vai tomar a primogenitura do teu irmão. Jacó tem a capacidade de fazer um guisado, colocar a pele de Esaú no seu corpo, e lá para que o pai abençoasse. A voz de aleluia do seu pai soava e dizia: o corpo é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Jacó, aleluia, pela velhice dos olhos do seu pai, ele não teve acepção de entender o que estava diante dele. Aproveitando a situação, Jacó, a partir daquele dia, sai da terra, sai da mesa e vai viver em terras estrangeiras. Ele vai encontrar agora um povo que vai abastecê-lo. E diante daquela história, ali começou a desenvolver o que Deus tinha na vida de Jacó. Jacó estava diante da casa de Labão, mas ele conhecia o Deus do seu avô e o Deus do seu pai. Mas havia ali um relacionamento que ainda não existia. E qual era o relacionamento que ainda não existia? Era o relacionamento de Jacó com Deus. Quando Deus aparece a Jacó em sonho, Jacó vai dizer da seguinte forma: o Deus do meu pai Lia e Raquel me apareceu, e quando ele me apareceu, ele mandou retornar para a casa do meu pai para resolver o que eu preciso resolver. Eu quero te dizer nessa tarde também, para um resgate, Deus vai resolver aquilo que está solto na tua história, pendências antigas. Ele vai começar a acionar o verdadeiro adorador. Ele vai restituir a tua capacidade de se alegrar, a tua capacidade de adorar. A alegria da salvação não será interrompida pelos deuses que se levantam à sua volta. Jacó está retornando, e Jacó não conhece quem é Deus. Ele terceiriza. Deus nunca vai usar alguém para fazer algo extraordinário sem antes restaurar a sua identidade. Olhe para o teu irmão e diga: é tarde de restaurar a identidade. Você pode estar aqui, mas você pode estar perdido. Mas é tarde que o Senhor está dizendo: aleluia, a experiência é pessoal. Você só ouve falar do que eu faço, mas agora é hora de você experimentar quem eu sou. Quem crê? Aleluia, você vai experimentar quem Ele é na tua vida, na tua história. É, mulher, há uma identidade a ser resgatada. Não tenha medo de mostrar fraqueza. Nessa tarde é tarde de você se rasgar diante dele e dizer: eu cheguei aqui, absolutamente necessário que os altares estranhos que estão à minha volta sejam demolidos, porque eu quero a verdadeira adoração. E quando a verdadeira adoração aparece, a glória dele desce, e tudo que está escuro, turvo, passa a ser clareza aos teus olhos. Uriabai, alaia rabarassuria. Jacó está olhando e ele está terceirizando. Aleluia. Quantas pessoas não terceiriza a intimidade que ele deve ter com uma experiência do pai, do pastor ou do seu avô. Mas eu vim nessa tarde para te dizer que a tua identidade será resgatada. Aleluia. Pela experiência que ele lhe fará passar, nem que seja pelo meio do vale, porque no meio do vale ele vai entrar fisicamente intacto, mas espiritualmente ele está mancando, mas ele vai sair daquele lugar mancando, mas espiritual, ele vai sair com uma revelação. É melhor ser marcado no físico por uma experiência que trará consciência na tua mente, do que viver de aparência, dizendo que está tudo bem, mas está todo
nessa tarde para resgatar quem é você. Eu sinto a presença dele. Quando eu olho para esse texto, eu vejo Jacó, aleluia, com medo. Talvez você esteja aqui com medo igual a Jacó, porque ele tem tanta denúncia sobre ele mesmo, que ele se perde, aleluia, e ele vai entrar dentro daquele vale, e dentro daquele vale ele vai entender quem é Deus. Literalmente, o anjo desce. Você sabia que tem pessoas, quando não tem a identidade, aleluia, restaurada, ela tem um poder de dividir uma casa, uma igreja, um departamento. Mas eu estou falando para pessoas aqui que vai se deixar ser moldado. Você sabe o que Jacó faz com medo? Ele olha e diz assim: eu estou devendo ao meu irmão. Ele vai dividir toda a multidão. Ele divide em uma parte, manda passar pelo vale e ele fica por último. Identidade danificada tem o poder de dividir o que está dentro da casa. Mas depois que uma identidade é restaurada, ela olha para dentro do conteúdo, dentro daquilo que o Senhor lhe deu, e ela diz: um por todo e todos por um. Aleluia. Isso se chama identidade. Aleluia, que foi constituída por aquele que pode fazer todas as coisas. Jacó está olhando e ele está dizendo: o medo está diante de mim. Mas quando ele tem tudo restaurado, ele chega a enviar presente, porque presente fala. Ele está dizendo: eu vou enviar, e ele envia a quantidade de possessão que ele tem. Seu irmão não aceita, mas Deus restabelece a identidade de Jacó. Aí você sabe o que ele faz? Ele se levanta, ele vai até a cidade chamada Siquém, ou seja, Sicar. Ele pega 100 moedas de prata e compra a terra, e naquela terra chamada Sicar, que é as extremidades de Samaria, ele levanta o primeiro altar. Ele diz: eu fui Jacó, mas agora eu sou Israel. O primeiro altar levantado é na terra de Sicar, nas extremidades de Samaria. Essa terra agora tem um altar, e ele levanta, e ele diz: agora é o altar de Israel. Embora Deus estivesse esperando ele em Betel, mas o altar foi estabelecido. É por isso que João 4:5 diz que quando Jesus entrou na terra de Sicar, na terra de Israel, por quê? Porque diz a palavra que ele veio para o que eram os seus, e os seus não os receberam. Mas primeiro ele veio para Israel. Ele tinha que restaurar todo o local ferido. 42 gerações se passaram, a terra foi esquecida, e diante de tudo isso, a qual veio Jezabel, Acabe, Jeroboão, depois da deportação babilônica de 21 anos, o povo volta do cativeiro, e diante da tomada dos assírios, os assírios vai enviar 7 deuses para dentro de Samaria. Havia uma legalidade feita pela terra. Quem fez, quem abriu, foi Jeroboão primeiro, levantando um altar e construindo em Dan e Betel bezerros de ouro. Toda vez que eu dou legalidade para um altar dentro da minha casa ser levantado, há perigo de invasão, de deportação, de deuses que entram dentro do meu ambiente para danificar a minha adoração e definhar a glória de Deus. Mas eu quero dizer que nesta tarde eu vim fazer uma denúncia de deuses que se levanta contra a tua adoração, que é verdadeira, porque há
apesar dos deuses entrarem em Samaria, o Salvador vai entrar para resgatar e para restaurar a verdadeira adoração. Eu sinto Ele. Uriai, tira aí um minuto e adore a Ele aí, que Ele é baia. Eu não sei qual é o Deus que tem se levantado, mas o Salvador está entrando aqui para resgatar. Aleluia, aleluia, eu sinto Ele. Aleluia, aleluia. E olhe que quando Jezabel e Acabe, na terra de Samaria, na terra do norte, Deus enviou profeta. Ele enviou Elias, enviou Eliseu, enviou Amós, enviou Oséias, mas o povo não se arrependeu. Deixa eu te dizer algo aqui. Quando a invasão da Síria, 722 a.C., o rei São Manasé conquistou Samaria em 2 Reis 15:17. Isso foi as consequências. Israel foi levado ao cativo, o povo estrangeiro foram trazidos para Samaria, a terra ficou misturada espiritualmente. Olhe para você mesmo e diga: quanta mistura eu mesmo tenho trazido para diante do altar que eu levantei dentro da minha casa ao meu Deus verdadeiro. Aleluia. A terra de Samaria estava misturada. A invasão não foi apenas política, ela foi espiritual. Sabe que nós estamos vivendo essa invasão política espiritual. É verdade. Há um ataque no político e há um ataque no espiritual. Só que tem uma coisa: aquele que resgata, aquele que pode, aquele que tem, aquele que nos posiciona, ainda faz o mesmo milagre que fez em Samaria. Aleluia. O rei da Síria deporta Israel e traz o povo estrangeiro para Samaria. Escute isso. Ele não está trazendo só o povo. Ele está trazendo, aleluia, aleluia, ele está trazendo a cultura, ele está trazendo os deuses, ele está trazendo todo o costume dos deuses para dentro de Samaria. Cada povo trouxe sua cultura, sua idolatria e seu Deus. Samaria virou um território espiritual contaminado. Vamos falar aqui para nós mulheres. Quantos dos nossos altares, apóstola, não estão contaminados? Quantas ações não estão fluindo? Porque a adoração não é genuína. Quantos fogos estranhos. E olha, e diz assim: é do mesmo altar, igual os filhos de Arão, Abiú e Nadab. Tira o fogo do altar, mas o fogo da desobediência. E fogo da desobediência não tem revelação. Alabara subia. Se cada nação tem seu Deus e tem sua cultura, quando o inimigo quer destruir uma geração, primeira coisa que ele faz é interromper a sua adoração. Ele quer que o povo se cale. Toda vez que o inimigo quiser entrar dentro da tua casa, você guerreando por ela, ele vai querer calar a sua voz. E ele vem para tentar ferir e machucar aquilo que a alma sente. É duro? É. E a Bíblia aqui vai mencionar alguns deuses específicos. Sucote e Benoni. Olha o que estava em Samaria, o que eles trouxeram. O Deus da Babilônia. Ele estava ligado à sensualidade, à prostituição, a rituais, à imoralidade espiritual.
em templos pagãos havia práticas sexuais como culto. Olha a conexão profunda daquela mulher, da mulher samaritana. Uma história de relacionamento quebrado. O lugar que ela estava quebrado. A identidade estava danificada. E é assim que acontece nas nossas vidas e nas nossas famílias. Não conseguimos identificar o que está acontecendo dentro da casa. Nós queremos tanto chave, uma palavra que confronte, que tire a nossa alma. Muitas vezes nós queremos algo que sacia aquela febre momentânea, um dipirona de uma grama. E Deus dizendo assim: olha, eu estou procurando homens e mulheres que não tenham um paliativo, mas que tenha nas suas mãos um levante e ande, para necrosar tudo que está podre e colocar aquele que está aleijado na porta para andar. E não entendemos o que está acontecendo à nossa volta. E quando falamos uma palavra mais profunda, parece que a sintonia da mente trava. Mas nesta tarde, toda a trava é espiritual. Ela vai sair porque você vai entender o ambiente que Deus quer te levar e a cura que vai chegar. Olebaraia, Soremaia. A terra estava marcada. A terra de Samaria estava marcada por espírito de imoralidade, distorção, de relacionamento. Alabaia. Segundo Deus, os deuses de culta. Negal era associado à guerra, à morte e à destruição. Ele era considerado o senhor do submundo, onde esse tipo de espírito dominava. Surgia violência, opressão e morte espiritual. Nós estamos vivendo dias que precisamos dos Paulos, que olhe para os Timóteo e diga assim: olha, Timóteo, eu creio que quando eu chegar perto de você, a mesma fé que habitou na tua mãe Eunice, na tua avó Lloyd, esteja aí com você. Que permaneça essa fé. E o que mais temos são misticismo e mistura, subindo no altar do Senhor, contaminando, profano com o sagrado. E estamos de braços cruzados, porque se recusamos a entender a palavra. Talvez você não goste da ministração. Alabaia. Outro Deus, Deus de Amate, é o Azima. Esse Deus estava ligado ao orgulho, autoexaltação, idolatria da própria imagem. Você observe que dentro de Samaria, tinha gente que não queria passar nem em Samaria. E uns diziam, outros adoram no monte e outros adoram no templo. O orgulho e a autoexaltação, eles achavam melhores do que os outros. E se idolatrava a sua própria imagem. O espírito que faz pessoas viverem sem dependência de Deus. Eu dependo de Deus e você. Nebais e Tartarque, deuses de Ava. A divindade estava ligada a rituais, práticas espirituais pagãs e superstição. Ontem foi sexta-feira 13, aqui ninguém teve medo de gato, nem de passar na escada não, né? Não? Esse tipo de culto, ele abre porta para confusão espiritual, você sabia disso? Às vezes você está aqui, você tem tanta superstição, porque você quer ouvir uma palavra assim, o Espírito quer fazer assim, aleluia, ele embaraça a sua mente, você não entende nada. Eu já fui para um culto que eu não entendi nada. O Espírito estava ali.
Adromeleque e Anameleque, deus de Safarvaim. Era Deus extremamente perverso. As pessoas queimavam seus próprios filhos em sacrifício. Isso representa destruição de geração, morte de destino e pacto com destruição. Você está vendo o que está acontecendo com as nossas crianças? Você abre a internet, o território brasileiro, o mundo está tomado. Uns adoram a Deus, outros adoram a Ava, outros adoram, aleluia, a Deus de Sefarim, outros adoram a Babilônia. Há uma confusão. Quem é você? Quem é você? Robinária. Curva a sua cabeça. Será que a tua adoração não está misturada? Porque Samaria virou uma terra de adoração misturada. Temia o Senhor, mas servia os outros deuses. Confia em Deus só pela metade. Aleluia. Essa é uma das frases mais perigosas bíblicas. Eles falavam de Deus, mas mantinham a idolatria. E isso se chama sincretismo espiritual. Misturar Deus, cultura, pecado e tradição. O ódio entre os judeus e samaritanos. Nos tempos de Jesus havia grandes conflitos. Os judeus diziam que samaritano era impuro, por isso evitam passar por Samaria. Muitos davam a volta enorme para não atravessar a região. Mas Jesus decidiu passar em Samaria para resgatar uma herdade que há 42 gerações havia esquecido. Jesus vai entrar dentro de um território espiritualmente ferido. Olebai, elei, arabaia. Eleia, labaraia, sarabaia. Por que ele resolve entrar em Samaria? Visitar um território ferido. E nessa tarde ele está dizendo: eu vou visitar o teu território ferido, porque eu vou restaurar essa ferida, eu vou fechar isso que sangra, eu vou, aleluia, entrar, eu vou tirar, eu vou absorver o teu espírito e a tua alma para me adorar e me buscar. Na verdadeira adoração eu vou abater os deuses estranhos. Levanta a tua mão e diga: restaura, Jesus, esse território espiritual ferido. Talvez você esteja aqui ferido porque você precisa liberar perdão para você mesmo. Seu território está ferido e existem 3 tipos de perdão: o perdão que eu libero para mim mesmo, o perdão que eu libero para outro e o perdão que eu libero para Deus. Porque tudo que dá errado eu culpo Deus. Foi Deus que permitiu. Se a porta não abriu, foi Deus. Porque tu deixou, tu sabia que eu não tinha condição. Porque tu deixou, você terceiriza Deus nas decisões dos outros. Você precisa entender que você está ferido e precisa se perdoar você mesmo. Talvez você tenha feito algo que não se perdoe, como um aborto, e você olhe para dentro de você e diz: eu não me perdoo porque eu fiz, eu errei. Mas nessa tarde, levante a tua mão, começa a liberar perdão, porque Deus vai restaurar a tua identidade. Libera perdão para você mesmo, é para você mesmo. Começa a liberar perdão. Eu não sei o que você fez, eu não sei o que você disse, eu não sei, aleluia, mas eu estou falando com você, e você olha e diz: eu não sou digna de perdão, eu não sou digna de estar aqui. Nessa tarde ele vai entrar nesse território ferido e vai dizer: perdoe-se. Começa a pedir perdão, alabaia, você mesmo nessa tarde. Há uma libertação aqui nessa tarde. Calabaraia, Urabai, Eleia, palavras que você diz.
Amanda, deixa eu contar algo aqui. Enquanto você está com a cabeça curvada, só para você entender o que é liberar perdão para você mesmo. A primeira vez que eu vim morar em São Paulo, eu estava morando em Cotia. Lá eu estou sentindo ele. Sabe o meu filho do meio, Lucas, aquele que está fazendo já meio médico, que eu contei o testemunho aqui que Deus fez na vida deles. Deixa eu lhe dizer algo. Teve um dia que ele estudava numa escola chamada Pioneiro. Ele é a menor. E ele chegou e eu estava tão impaciente. Eu dizia, eu ia ensinar ele o dever de casa. E eu olhava, ele fazendo, ele não entendia a minha linguagem. E teve uma hora que eu parei. E eu disse: você é burro. Você é muito burro. Aquilo foi subindo. Enquanto eu mais dizia, mas ele se frustrava e ele parava. E da minha boca, como mãe, lançando aquela palavra: você é burro. Você é burro. Aleluia. E ele frustrado. E ele frustrado com medo, não respondia. Aleluia. Até que eu parei. Lebaias. Não tenha medo de mostrar a fraqueza, a sua fraqueza. Não sei se você fez igual a mim, lançou uma palavra. E depois eu me ajoelhei e eu disse: Deus, perdoe-me. Eu pedi tanto perdão para ele. Eu passei 1 ano profetizando sobre a vida dele. Eu não me perdoava por ter tomado aquela atitude. Eu não sei qual é a palavra que a sua boca lançou sobre você mesmo, ou sobre alguém da tua casa. Eu lancei sobre uma semente que era minha. E aquele ano foi o ano que ele passou mais apreensivo. E eu comecei a orar preocupada, porque eu não me perdoava como mãe. E isso é feio dizer, feio. Eu não tirar esse lixo, ter tirado esse lixo de dentro de mim, para prosseguir adiante. Eu não sei o que saiu da tua boca, porque o Espírito Santo me fez lembrar disso agora, porque Ele quer liberar perdão para você mesmo. Você vai se perdoar. Coloca a mão no seu coração. Sabe, apóstola, uma madrugada eu me levantei, eu disse: Deus não vai mudar pela palavra, eu não me perdoo. E o Espírito Santo falou comigo e disse: quando você se perdoar você mesmo, o menino vai mudar. Então libera esse perdão, libera perdão para você mesmo nos seus atos. A gente é tão feio. Tem hora, se é para resgatar, aleluia, se é para resgatar a tua identidade, faça igual aquela mulher. Eu tenho 5, eu estou vivendo com 6. Seja sincero. Coloca a mão dentro aí do seu coração. Talvez você tenha olhado e tenha visto o teu casamento sem nenhuma expectativa, ou, aleluia, uma mudança no seu esposo, uma mudança dentro da tua casa, e você tem aberto a tua boca, tem proferido palavras. Talvez porque essa porta não se abriu por palavras que foram proferidas da sua boca. Aleluia. Se perdoe, porque a partir do momento que você se perdoar nessa tarde, Deus está dizendo, era Deus olhando para Jacó e dizendo: eu estou entendendo, Jacó, que lá no vale de Jaboque você não pode mentir para mim, não. Você mentiu para o teu pai, mas lá quando o anjo perguntou: quem é você? Você teve que dizer: eu sou Jacó. Então começa a dizer como Jacó: eu sou aquele que enganei alguém, eu preciso de perdão.
não, porque nós falamos dos outros e se esquecemos que nós somos a abertura e levantamos o altar para as brechas e para as setas entrarem na nossa casa. Um minuto para você pedir perdão, liberar perdão para você mesmo. Você já liberou perdão para você mesmo, Elebaia? Agora libera perdão para alguém que você feriu. Se ela estiver aqui, aleluia, faça ali, aleluia, igual mineiro, vai pelas beiradas, vai lá, pede perdão, mas faz alguma coisa para o céu te ver. E se não estiver aqui, libera perdão. Talvez você esteja ferido com a tua liderança, talvez não esteja do teu jeito. Talvez você esteja ferido porque alguém não ouviu a tua voz não teve, aleluia, aleluia, sentido, a tua voz não foi ouvida. Libera perdão nessa tarde para alguém, libera, talvez uma palavra do seu filho, do seu esposo, uma palavra da liderança, uma palavra do teu irmão, uma palavra de alguém lá no trabalho. Começa a liberar perdão nessa tarde para essa pessoa. Traz essa pessoa aí à tua mente. Curva a sua cabeça. Você tem a capacidade? Canduci mahalabaia. Oleu araia. Irmãos, é cura e é restauração de identidade. Se não tiver esse segmento, eu não posso chegar aqui com barulho, fazer encenação, mostrar, se eu não tiver material, aleluia, para tirar essa carnificina que está dentro de você, apodrecendo na tua alma. E se Jesus voltar, você nem vai para o céu, porque você nem se perdoou. Eu estou aqui acessível ao céu para falar tudo aquilo que Ele está me mandando. E nessa tarde Ele quer tirar toda a necrose da tua alma, porque Ele sabe que como ser humano você vive errando, aleluia, você vive se levantando, você vive errando. Não tenha medo de mostrar nada nessa tarde para Ele. Comece a liberar perdão, coloque a mão no teu coração. E se foi alguém que te feriu, aleluia, e te fez sangrar, talvez faz anos que você não fale com essa pessoa. Talvez você olhe e diga assim: eu não suporto olhar para aquela minha irmã. Você sabe o que é isso? São os deuses babilônicos que habitam no meio do povo, porque o mundo jaz do maligno, e há deuses que foram levantados para corromper a tua adoração. É por isso que uns diz: a placa daquele é melhor, vamos adorar naquele canto que é melhor. E o Espírito do Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Ele está com os olhos fintos para este lugar e para olhar para mim, para você, e dizer: aqui tem adoração. Não importa a placa, não importa, o importante é se ele está adorando a mim, que eu sou o Deus de toda a terra. A adoração de um Deus que restaura. Agora você vai liberar o terceiro perdão. Você já liberou perdão para você, você já liberou perdão para o outro, e você vai liberar perdão para Deus. Mas para Deus, meu Deus, tu me faz falar isso aqui. Quantas vezes eu, por algo não dá certo, e eu me constranjo com situações adversas, e eu digo: você poderia ter me livrado dessa. Quantas vezes você entra dentro de um diagnóstico e entra e diz: porque eu já tenho tanta luta, Deus, porque tu não me cura, porque tu não me abate. Você se sente tão angustiado que o Espírito Santo me diz aqui que tem gente que está pedindo, aleluia, aleluia, a morte. Dizer: me tira, Senhor, me tira, eu já estou pronto,
mas está ferido. O que você quer é uma liberdade. O que você quer é que essa dor saia. O que você quer é que você o traspasse e chegue do outro lado. E eu quero te dizer que Ele conhece a tua limitação. Ele sabe que o que você quer não é morrer, mas você terceiriza tudo para Ele. Então começa a pedir perdão a Ele toda vez que você fala que a culpa é dele, que foi por Ele. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa aqui a você nessa tarde. Ele está aqui para liberar tudo aquilo que você precisa, porque há um resgate da identidade que Ele colocou em você. Você não será mais Jacó, você será o Israel de Deus. Você não é mais a samaritana conhecida no meio-dia. Não, você não é conhecida mais pelo balde que vai buscar água, porque em você gerará uma fonte que é nascente, e esta fonte vai abastecer pessoas. Você não precisará que alguém limite a você dizendo todo dia você precisa ir, aleluia, e pegar essa água. Não, 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 aleluia. Há uma fonte que nascerá dentro de você, que vai jorrar água, e a água que mata toda a sede, porque este Deus abrirá a fonte inesgotável nesse lugar. Se aproprie dessa ponte agora, Labaia. Urecalaia, laia, laia, baradara, xúria, rabaia. Ele está quebrando religiosidade, cultura, lebaia. Eu estou sentindo, porque os céus estão me dizendo que nessa tarde é tarde de arrependimento. Lebaia, alabaia, rabaia. Não podemos ter milagre se não tiver intimidade. Uribaia, laia, laia, camaia. Olha, Samaria representava espiritualmente, aleluia, território contaminado, identidade misturada, fé adulterada, geração ferida. Aleluia. O que é que Samaria representava? Aleluia. Território contaminado, identidade misturada, fé adulterada e geração ferida. Aleluia. Era isso que ela representava. Mas depois de uma identidade restaurada, aleluia, ela vai representar lugar onde Jesus decide para restaurar quem crê. Leadash. Urabaia, lerabaia, andaraia, douvia, halabaia, halaia. Orabaia, se eu fosse você, eu me jogava em arrependimento nessa tarde. Ulabaralaia. Este lugar é onde Jesus decide descer para restaurar. Aleluia. Em 2 Reis, Samaria foi contaminada por 7 deuses diferentes. A mulher samaritana teve 5 maridos e vivia com o 6º. A cidade estava dominada por alianças espirituais erradas. Jesus veio, para restaurar. Eu já vejo pessoas aqui entrando em arrependimento. Se quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se quiser deitar, deite. Nós não estamos num porcelanato, mas estamos no Santo dos Santos, no lugar de derramamento, no lugar de aperfeiçoamento, no lugar onde Ele vai entrar. Alai, alai, da cária. Jesus veio restaurar a identidade espiritual de Samaria. Depois que Ele restaura, no plano de Deus, Samaria volta a aparecer em Atos 1:8. Ele diz: ser-me-ei testemunha, tanto em Judeia, em Jerusalém e em Samaria, até os confins da terra. Samaria será restaurada. Levante a tua mão e diga: minha casa será restaurada. Urei lá, eu estou sentindo Ele. Uriai que luria lá, tchaualarabai. Deixa o Espírito Santo pairar dentro de você nessa tarde. Comece a adorar ao Senhor aqui nessa tarde.
Eu sinto o Espírito de Deus trabalhando. Uraia. Oh, Rebai, eu estou sentindo Ele. Há uma glória de Deus que está descendo aqui. Ai. Já identificamos aqui os deuses levantados, os deuses desses séculos, os deuses que quer paralisar e misturar a tua, aleluia, adoração. Não adultere a tua fé, não viva em ambientes contaminados. Não, se é para adorar, adore direito. Aleluia, aleluia. Aquela mulher samaritana é reflexo dessa história. Quando Jesus, aleluia, quando encontra a mulher samaritana em João, nós vemos uma vida marcada por vazio, por relacionamentos quebrados, por sede emocional. Aleluia. Qual era a mulher e qual era a sociedade que queria conviver com aquela mulher? Aquela mulher apresentava uma relevância de perigo, porque ela atraía os espíritos babilônicos que entraram dentro da, aleluia, da geografia de Samaria. Deixa eu te dizer e pasme, se a igreja do Senhor não buscar verdadeira adoração, ela vai, aleluia, adulterar a adoração verdadeira, se contaminando pelo Deus que se vinga. Deus não é vingativo, Ele é remidor, Ele é justificador, Ele é restaurador, Ele é fogo consumidor, Ele é o teu justificador, Ele é o centro da tua vida. Assim como Samaria recebeu vários deuses, ela teve uma identidade fragmentada. A identidade fragmentada de Samaria estava no declínio da opressão daquela mulher. E se Jesus resolveu descer em Samaria para restaurar a possessão e a herdade, tem muita gente que não quer enfrentar as Samarias. Tem muita gente que não quer enfrentar a realidade da vida. E a realidade é só uma. Existem dois caminhos. Ou você é, ou você não é. Ou você adora, ou você coloca outros deuses nos altares. Ou você é dele, ou você é pela metade. Ou você o aceita por inteiro, ou você aceita só as marcas dele. Ou você toma o legado da cruz do Calvário para si, ou você vai viver um evangelho de paliativo. Ou você aceita a renúncia e se entrega por totalidade para viver a totalidade da promessa. Porque eu sei que ele faz, eu sei que ele tem, eu sei que ele pode, eu sei que ele é, eu sei que ele resgata, eu sei que ele chega, eu sei que ele absolve, eu sei que ele entra, eu sei que ele vai fazer na tua vida. Eu sei que, aleluia, aquilo que está pendente na tua vida, ele vai colocar em alinhamento. Eu sei que ele está curando as tuas feridas, eu sei que ele está confrontando o teu interior, eu sei que ele está chacoalhando a tua alma e dizendo: submeta o espírito, pare de cultuar a alma e cultue com um espírito de verdade em retidão. Porque existem muitas mensagens almáticas que fazem você chorar, que toca na tua alma, que é aquilo que os teus olhos te vê, mas não é uma mensagem voltada do espírito para uma mudança. Você sente um alívio, mas não há mudança espiritual, porque o que é espírito vive pelo espírito, recebe do espírito, agrega no espírito, anda pelo espírito, come no espírito, ouve pelo espírito. Eu posso ouvir um glória a Deus? Olhe para o teu irmão e diga: Jesus hoje veio para confrontar a minha raiz espiritual.
Coloca a mão assim. Ele veio confrontar a minha raiz espiritual. Ô alma, oi alma, eu quero saber quem é que você está adorando. Você está adorando aos deuses que nós fazemos no altar, como uma bela voz, um belo cantor, aleluia. Eu quero, sabe, ouvir de Deus uma verdadeira mensagem genuína do Espírito, uma adoração que arranque a minha alma e me leve, transporte para o céu, uma mensagem que por mais que, aleluia, me confronte, mas me faça ver diferente aonde eu estou errando, aleluia. Jesus não está ensinando aqui uma verdadeira adoração. Ele está reformando um sistema espiritual inteiro da tua vida. Irmão, eu estou sentindo uma graça. Eu estou sendo confrontada, intimidada pelo Espírito. Cada palavra que está saindo da minha boca, ele estava dizendo para aquela mulher: não é Jerezinha, não é a tradição, não é religião misturada. Eu estou procurando a adoração verdadeira. Ele está olhando para você e está dizendo: eu não estou procurando se sua voz é bonita, se você canta bem. Eu estou procurando se a tua adoração é para mim. Você pode adorar Ele por um minuto. Ele está dizendo: a tua adoração não é só quando você adora para abrir a tua boca. A tua adoração é quando é no teu comportamento. A tua adoração é quando você fala. A tua adoração é quando você me louva quando ninguém está presente. A tua adoração a mim é ser fiel no pouco. A tua adoração a mim é ser fiel, aleluia, com os menos desfavorecidos. A tua fidelidade, a tua adoração a mim é quando tudo não tem mais nada. É quando você não está esperando em troca, mas mesmo assim você está fazendo. Essa é a adoração. Ei, Ganarabaia, eu estou sentindo Ele. Você está sentindo Ele? Oh, Jesus está entrando ali, quebrando uma herança de séculos. Imagine Jesus entrando em Samaria, e aqueles 7 deuses babilônicos que entraram com culturas e Deus, com o altar que Jeroboão fez em Betel, em Dotã, os bezerros de ouro, com o altar de Baal que foi construído por Acabe e por Jezabel. Aí Jesus vem, 42 gerações, Ele está dizendo: Samaria tem herdade. Eu vou entrar para quebrar uma herança. Eu vou enfrentar o que os judeus não querem enfrentar. E eu vou restaurar um território ferido. Tem pessoas que a gente tem aversão e a gente não quer nem passar por perto, porque parece que a prova dela, o ferimento dela pega em nós. Mas Jesus olhava para aquele ferimento, enquanto muitos de nós dão uns passos para trás, dizendo: não posso, não tenho. Jesus é especialista em andar para frente, andar de cabeça erguida, aleluia, e dizer: eu tenho todo o remédio necessário para curar aquilo que sangra no teu corpo. Enquanto dá um passo para trás, eu vou ao teu encontro hoje. Sinta Ele, sinta o Espírito pegando na tua mão nesta tarde, confrontando você.
você, alimentando você e dizendo: eu sei da rejeição dos outros, mas eu te abraço, porque eu cheguei nessa tarde para curar a ferida que está necrosada, está com mau cheiro, e eu vim enfrentar com você a tua Samaria e colocar tudo de pé. Já deu certo. Quem crê que quando Jesus entrar e tomar a sua vida como totalidade, todas as suas necessidades Ele vai suprir. Quando Jesus entra em Samaria, eu vejo a fonte sentando num poço. É a primeira vez que a fonte vai sentar sobre a fonte. É a primeira vez, aleluia, que a fonte vai externar. Aleluia. E aquela mulher vai deixar o cântaro. É tarde de deixar o cântaro. Tem muita gente, aleluia, se limitando na água que toma. E ele disse, aleluia, que você não é uma árvore silvestre, que você é plantado junto ao ribeiro da água, e toda a estação você vai florescer. E porque você sempre está andando com cântaro, com sede, é porque ainda você não entendeu a tua identidade. Mas nesta tarde a fonte senta sobre o poço para dizer: dá o cântaro na minha mão, deixa o cântaro comigo, porque se abrirá. Fica com a mão levantada. O rei Lebarabaia, ele está dizendo, aleluia, quando ela deixou o cântaro, isso representa abandono da velha fonte. Diga: eu vou abandonar esta fonte. Diga com convicção nessa tarde, com a mão levantada. O rei recalai reia. Ruptura com círculos antigos ele vai sarar. Libertação da herança espiritual você vai receber. Qual é a herança nessa tarde? Uma fonte. Profetiza com a tua mão levantada na vida do teu irmão e diga: vai ter fonte. Eu estou sentindo a graça. Urei, Eléria, Deus está liberando aqui herança espiritual. Você já recebeu tanta coisa ruim dos babilônicos, mas nessa tarde Ele está entrando e Ele está dizendo como fonte: levante a tua mão e começa a receber essa fonte. Eu estou sentindo Deus. Aleluia, aleluia. Agora olhe para o teu irmão e diga: a cidade que recebeu deuses, agora recebe o Salvador. Isso é forte, né? Fala de novo, diga: a cidade que recebeu os deuses estranhos, agora diga: o meu altar, o meu território, a minha casa, a minha igreja, o meu ministério, o meu trabalho, que recebeu deuses estranhos, vai receber o Salvador. E eu vou deixar o cântaro, a fonte antiga, para receber o rio da água viva. Vai restaurar. Oh, e eu vou tomar o meu território. O território é teu. Eu vou dizer algo aqui. Muitos samaritanos creram nele. Em 2 Reis 17, Samaria recebeu deuses falsos.
Em João 4, Samaria recebe o Messias. Olha que coisa linda. Diga: hoje eu vou receber o Messias, minha maior herança. Você até adorava a Deus, você sabia? Mas existia uma adoração adulterada, porque você não identificava os deuses, a força. Sabe por que Efésios 6 diz: quando você estiver vencido, fique firme, e Ele lhe credencia, porque a armadura dele tem a assinatura e tem o selo dele. A armadura está disponível, não é arma, é armadura. A armadura é aquilo que eu me visto para ir para a guerra. Ele está dizendo: toma o capacete da salvação, coloca a couraça da justiça, o cinto da verdade. Sabia que todo soldado romano, quando colocava a túnica, às vezes, se não amarrasse o cinto da verdade, as pontas das suas vestimentas, elas ficavam soltas e atrapalhava o manusear da corrida do soldado. É por isso que é o cinto da verdade, aperta todas as pontas. Ele olha e diz: coloca a couraça da justiça, o escudo da fé, aleluia, o evangelho, a sandália que calça e representa o evangelho. Vai lá nessa tarde, fecha os teus olhos, vai aí em Efésio, agora coloca essas armaduras de Deus. Tem capacete novo para você aqui nessa tarde. Coloca o teu capacete, olha aqui o teu capacete. Coloca agora a couraça da justiça, olha o cinto da verdade, recebe o escudo da fé, olha as sandálias, os sapatos que calça o evangelho da paz. Agora levanta a tua mão, recebe a espada, a defesa e o ataque. É a única arma que defende e ataca ao mesmo tempo, é a palavra. Recebe essas armaduras novas. Você está recebendo na tua história o Messias. Está abolindo os deuses de Samaria. Pega a tua espada, faz assim, ó, Xalabaia, Urabai, Calarabaia. Começa a destronizar, Labaia, os deuses Nepal. Comece a destronizar, Labaia, Uraia, Laia, Darabaia, os deuses Sefarvaim. Comece a destronizar Drameleque, Anibal, ao deus Ahava. Comece a destruir esses deuses. Começa a espada. Urebai, tchau, Adarabaia. Comece a receber. Não está mais calor, há uma brisa que está descendo aqui. Ureia lá, quem sente essa brisa? Orabaia, labaia. Oh, aleluia, aleluia. Levanta a tua mão e prega comigo nessa tarde. Diga: Deus visitou o território. Diga: Deus visitou o território. Hoje que o inimigo tentou dominar, mas ele chegou. Diga: hoje o meu território foi visitado. Sabe o que eu estou ouvindo aqui, Ladas? Eu estou ouvindo remara, calabara, chúbria, gritos de deuses que vão sair de famílias aqui. Da halai, lebria, rebode, calai, alaia. Eu estou ouvindo nessa tarde idolatria sendo quebrada. Eu estou ouvindo nessa tarde Rebenarabaia, a fé reconstituída, porque a fé que foi adulterada não adultera mais. Alabaia, está surgindo, pastor, apóstola, Alabaia, neste lugar um fluir profético sem mistura. Urai, alabanara, alai, alai, reia. O lugar que o inimigo tentou dominar, o valente chegou, o Messias chegou, o Salvador chegou. Tem solução para a samaritana.
solução para a tua casa, tem solução para os samaritanos, tem solução para presidente prudente, tem território resgatado de família, tem identidade sendo restaurada. Ururias. Escute isso. Hoje Deus quebra heranças espirituais. Fica de pé, relebárias. Uria, eu estou sentindo ele na casa. Candelarabaia. Escute isso. Tem heranças, não é maldição, gente. Maldição é o que se lança e ele já venceu na cruz. Existem heranças geracionais. Eu dou essa matéria na escola do intercessor com a pastora Karen. Heranças geracionais. E escute isso. Você que se identifica. Quando eu olho para a samaritana, eu posso fazer uma árvore genealógica dela bem rápido. Porque ela vem de uma cultura onde existe 7 deuses, idolatria, autodeterminação, espírito de Leviatã, orgulho, tudo está classificado. Como é que eu identifico uma herança que Deus quer quebrar nessa tarde? Na minha vida, existem alguns padrões que veio do meu avô, porque era devoto de Padre Padeciso, viu? E São Cipriano. E ele andava, encantava a cobra. Vocês têm uma noção. E eu fui a única que fiquei prejudicada, porque ele morreu moco. E ele, como a minha mãe era crente, ele lançava. Mas maldição sem causa. Mas era uma herança, porque é uma herança. Maldição é o que se lança. Herança só se você for lá no cartório e desconectar. Não é assim? Eu não quero essa herança. Aí você, aonde você está? Existe na tua família, eu vou dizer aqui porque Deus está mandando. Existe na tua família um quadro de mulheres que se divorciam, círculos viciosos, de pessoas que morrem só de câncer, só estou dando exemplo. Ou que bebem, que morrem de acidente. Alguém se identifica? Ai, na minha casa não é maldição, gente. Isso é herança. Maldição é o que se lança. Mas tem como você desconectar hoje, quebrando esse círculo. Na minha família também tinha minhas irmãs. Nós somos 5 mulheres e 8 homens. As mulheres, só tem eu, a mais nova, e a outra encostada, a mais velha, casada. As outras 3, tudo é separada. Quando chegou na minha vez, sempre fui. O Espírito Santo me ensinava as coisas que eles diziam que eu não era, mas eu ouvia a voz do Espírito desde pequena. E ele me ensinava. E quando eu vi minha irmã separando, eu entrei dentro de casa. Entrei e olhei para o espelho e disse: olhe, Satanás, a minha casa é do Senhor. E aqui não há separação. 3 estão separadas, mas aqui não. Eu quebro esse círculo agora. Me ajoelhei, entrei em arrependimento, quebrei. Faz 30 anos que eu sou casada. E você quebra esse círculo hoje. Seja ele o que for. Olha o que Deus estava quebrando em Samaria. Heranças espirituais. Quando Paulo diz: Timóteo, eu quero que tu esteja na mesma fé da tua mãe, da tua avó Lóide. Era uma herança boa.
Mas heranças ruins, eu quebro o ciclo. Quem quer quebrar nessa tarde? Então curve a sua cabeça. Porque o Senhor nos dá habilidade nessa tarde de quebrar essa herança espiritual. Não aceite. Oremaia, meu Deus, quantas pessoas. Você já viu famílias que vivem a vida inteira de maus uns com os outros, tio, que não fala herança. E Deus quebra através de você posicionada. Círculos familiares. Deus está quebrando idolatria escondida, identidade ferida, assim como Ele fez em Samaria. Ele ainda continua indo aos poços. Ele continua indo aí à tua casa. Tua casa é teu poço. Jesus chegou nessa tarde, entrou no teu poço e sentou-se. Confrontou a sua guerra espiritual e os deuses que se levantou para tirar todas as suas forças. Ele diz: eu vou dar leveza, eu vou abolir esses deuses, e eu vou trazer a tua consciência. E quando alguém encontra água viva, aquilo que veio da Babilônia perde o poder. Eu vou repetir. E quando alguém encontra água viva, aquilo que veio da Babilônia perde o poder. Diga: o inimigo está perdendo as forças nessa tarde. Segure na mão do teu irmão e diga a ele: o que veio da Babilônia está perdendo o poder nessa tarde. Bispo, eu estou sentindo uma graça de Deus, porque, aleluia, há um Deus que está trazendo um vento impetuoso para esta casa. E comece a declarar mesmo: que veio da Babilônia está perdendo um poder. O que foi decretado pelos deuses babilônicos nessa tarde sobre a minha casa está perdendo poder. O Deus desse século vai ter que recuar da minha casa, porque o Salvador já entrou, e Ele entrou para mudar a história. Eu estou sentindo Ele. Eu estou sentindo Ele descaracterizando o poder babilônico. Aonde esta água entrar, aleluia, aquilo que veio está perdendo poder. Oh, eu declaro que o inimigo está perdendo as forças. Solta, solta agora. Solta o marido, solta o financeiro, solta esse casamento, solta, solta, solta a saúde, porque Ele já levou. Aonde Ele entra, a saúde chega. Solta. Perca as forças. Alabaia, alabaia. Comece a profetizar, abra a tua boca. Aquilo que veio da Babilônia perde o poder nessa tarde. Está perdendo o poder. Declara. Uriadas. O que a Babilônia trouxe para destruir, Cristo veio remover para restaurar. Tem restauração, quem crê? Recebe. Quem quer restauração aqui? Cadaia, labaia. Quem quer restauração da casa? Ulaia, laia, ramaia. Fica com a mão levantada. O que a Babilônia trouxe para destruir, Deus está removendo para restaurar. Ele já diminuiu a força, já diminuiu a marcha do teu inimigo. Sabe o que o céu está me dizendo? Que assim como ele fez, arrancando as rodas dos carros de Faraó, nessa tarde ele está diminuindo a força e está dizendo: atravessa o mar. Atravessa o mar, Camaia. Deixa.
Faraó na minha mão. Eu estou abolindo o poder dele. Olha Deus enfraquecendo o poder do teu adversário nessa tarde. Olha Deus, salabaia, camaia, laia, daia. Olha, Deus já fez ele perder o poder. Agora, aleluia, o que já estava dentro, escute isso. Uma coisa é teu inimigo perder o poder, outra coisa é ele remover o que ele colocou. E agora é a hora dele remover. Ritsimide, kalaia, halaia, halabia. Agora com teus olhos fechados, halabaia. Diga: remove, Senhor. Remove o que a Babilônia trouxe. Urabai, eu não sei aí o que precisa ser removido dentro de você, mas você já perdoou você mesmo, já liberou perdão para alguém, já pediu perdão a Deus, e agora ele enfraqueceu o teu inimigo. Ele vai remover essa pedra. Talvez seja uma pedra da incredulidade. Então deixa ele remover essa pedra aí, canaia. Deixa ele remover. Deixa ele remover, porque ele vai restaurar o que está podre. Deixa ele remover. Vai, faz um minuto de remoção aí. Eu tenho que deixar o profético andar, não posso. Faz assim, ó, igual a bispa está fazendo. Diga: remove. Vocês estão sentindo Deus? Porque eu estou sentindo, estou com vontade de voar aqui. Canto tarras. Essa mensagem não é uma mensagem de chave, mas é uma mensagem que vai mudar a tua consciência, a tua forma de pensar. Estou preocupado com chave se você vai pular. Estou preocupado se você vai sair daqui entendido daquilo que Ele está querendo falar para você. Eu estou sentindo Deus, mas é Deus aqui purinho, calaia. Deixa Ele remover isso. Urabaia. Diz o hino, né? Remove a minha pedra, né? Relaia. Ressuscita os meus sonhos, remove. Quando Ele remove é porque Ele quer restaurar. Tem restauração, bispa. Eita, dentro de 30 dias você vai ver o que Deus vai fazer. Canto dazi, rebinalaia, laia. Escute, o território que recebeu ídolos agora recebe a presença de Deus. Ele removeu. Agora abre os braços aí para receber Ele. Olha, Samaria foi tomada por ídolo até Ele chegar. A coisa fica preta. A mentira anda, porque ela não tem perna curta não, ela anda. Mas quando a verdade chega, ela remove. Ela remove toda a mentira, ela remove todo o desconforto, ela remove todo o incerto, ela remove tudo. Deus entra na história para quebrar cadeias que duram geração. O que era geracional na tua família está sendo quebrado agora. Não vai se repetir, ninguém vai morrer de acidente, ninguém vai ficar infértil, ninguém vai morrer de fome, ninguém vai morrer na miséria. Eu denuncio o espírito geracional de miséria, eu denuncio o espírito geracional de miséria, eu denuncio o espírito geracional de pobreza espiritual, eu denuncio o espírito geracional de enfermidade. Eu, aleluia, denuncio espírito, aleluia, geracional de divórcio. Eu denuncio espírito, aleluia, geracional de vício. Eu denuncio espírito geracional de deuses, altares estranhos. Eu denuncio espírito de adultério, de altar adulterado. Dúria. Nenhuma dessas heranças que eu citei aqui é maior do que o encontro com Jesus. Diga
Diga para essas heranças aqui nessa tarde: você não é mais forte do que esse encontro. Eu estou sentindo ele. Daerramanto que Maria. Rabadara calarabaria baradara barachúria. Nenhuma herança é maior do que esse encontro. Se você quiser sair do teu lugar, vai profetizar na vida de alguém, pode subir a porta. Urebaia. Nenhuma herança espiritual é maior do que o encontro com Jesus. No mesmo lugar que o inimigo plantou idolatria, Deus vai plantar avivamento. Você crê? Diga: minha casa será avivada. Diga: minha casa será avivada. Quando Cristo entra na história, a minha identidade volta a existir. Urabaia andarabaia. Diga: ele entrou. A minha identidade, assim como a identidade é renovada. Orabaia, você não sempre renova a sua identidade. A data de expedição, pois nessa tarde 14 de março de 2026 há uma expedição nessa casa. Há uma expedição de data marcada, aonde ele entra, a minha identidade. Elebaraia darabaia. O inimigo vai respeitar aquilo que você carrega, a presença, o encontro dele com Jesus. Urabaia calaramara chore marabaia. Tira um minuto para adorar ele pela sua identidade restaurada. Bretsimahai tecanto lebarada rachúria. Camaia, toda a identidade restaurada aos olhos de quem vai ver, ela é nova. Orei deva choremaia laia. Vai passar. Aleluia, vai passar no hospital, vai passar nos aeroportos, vai passar nas rodoviárias, vai passar nos cartórios, vai passar nos registros, vai passar com a identidade legalizada. E eu ainda digo: aquilo que não tinha na sua expedição nem na sua identidade antiga vai passar a ter, porque tem gente que é solteiro que não mudou para o nome de casado, mas essa identidade que ele está renovando nessa tarde tem a autenticação daquele que chegou em Samaria para mudar o contexto histórico. Amém?